Paz e luz, meus alunos, Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos falar acerca da questão financeira da igreja e do obreiro. Nessa questão financeira da igreja e do obreiro, muitas vezes é uma questão poetizada, né? Vira poesia. O que é que eu quero dizer com isto? Poesia. É aquela situação que nós pensamos que temos, pensamos que somos, mas de fato é só na nossa mente. Por exemplo, meu irmão, o importante é ter um coração para Deus. O financeiro não é importante. Isso é poesia. Isso é poesia. Sabemos que de um lado existem crentes, obreiros, totalmente desprovidos de ambição. E do outro encontramos pessoas que só pensam em mamão, em dinheiro. Só pensam em ganhar, só pensam em ter. E sorrateiramente vivem pedindo, vivem espremendo as ovelhinhas. Do outro encontramos obreiros destemidos, que querem trabalhar e não se importam com o financeiro. Geralmente estes são prejudicados demais. Temos que seguir a lei. Se existe um obreiro e este obreiro trabalha para a igreja tem que ter algum compromisso com este homem. No mínimo comprar um remédio quando ele estiver doente. O que acontece é que existe muita igreja mão de vaca, suvina, que querem colher o fruto de uma árvore, mas não bota nem um copo d'água na raiz dessa árvore. Isso é ambição, uma ambição má, algo extremamente suvino. Do outro lado encontramos obreiros desequilibrados, que só falam em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro, e expõem toda a sua ambição desordenada para fora. A Bíblia mesmo diz que alguns pregam por amor, outros pregam por dinheiro, outros pregam por inveja, outros pregam por contenda, para fazer briga, para aparecer. Convém que eles pregam. Mas Paulo já dizia isto, que na época dele já existia esse tipo de gente. Dentro da área financeira, já que você está aprendendo a ser obreiro, para administrar a sua igreja, administrar a sua própria igreja, que é a sua vida, a sua mulher, os seus filhos, o seu marido, a questão financeira deve ter um equilíbrio. Ninguém está roubando. Isso não conta ninguém. Não, ninguém está roubando. A igreja tem que saber e ter o prazer de ver um obreiro com um paletó novo e saber que foi a igreja que deu. Não, meu irmão, é para o pastor, eu não dou. Só dou para Jesus. Isso é um pensamento mesquinho. A igreja tem que saber, meu irmão, o pastor ganha 3 salários mínimos, glória a Deus. A igreja tem condição de dar glória a Jesus. Mas alguns são mesquinhos. Eita, o pastor ganha 3 salários mínimos. Eu dou o dízimo, então meu dízimo está no meio. Ai, meu Deus do céu, tal. Às vezes o próprio pastor da igreja ensina mal a sua igreja. Ensina ela a ser suvina, mão de vaca, vamos dizer assim. Ensina a igreja a ser ambiciosa e não valorizar os obreiros. Valorizar de língua é muito fácil. Meu irmão, vem cá, tal. Meu irmão, estou precisando de uma calça, de uma camisa. Vamos orar, tchau. Isso existe assim, Então, meus irmãos, o assunto financeiro, de finanças, é um assunto muito amplo. Existem muitos exageros, uns para mais, outros para menos. Focalização só no financeiro e focalização só no espiritual. Porém, esta área não pode ser esquecida e o Seminário Teológico fez essa apostila para orientar você o que deve se fazer. Existem igrejas que são abundantes, maravilhosas, igrejas abundantes. E existem igrejas que o pobre do obreiro cruza 3, 4 estados para pregar, eles dão um almoço e muito mal, muito mal. Isso está caindo cada vez mais no Brasil, porque está se levantando um evangelho mais... um evangelho que reconhece o valor das pessoas. Se você chama um pregador para pregar na sua igreja, custa você, além de pagar o almoço e a janta, dar uma oferta para ele, né? E isso vai gerar nele uma palavra chamada satisfação. O equilíbrio na área financeira é tudo. Na vida o equilíbrio é tudo. Não devemos, amarrar a boca do boi enquanto o boi debulha, enquanto o boi marcha, enquanto o boi trabalha. Assim diz a Bíblia. Isso é o seguinte:
Se você tem um empregado, um trabalhador, o trabalhador está arrancando um mato da sua casa, do seu jardim, rapaz, dê menos um café para essa pessoa, um bolinho com café. Isso chama-se educação espiritual. Porque aquela pessoa vai sair, rapaz, eu arranquei o mato da casa daquela mulher todinho, e ela almoçou lá dentro com a porta fechada, e eu aqui fui para casa com morto de fome na bicicleta, voltei, ela pagou só aquele tanto que eu pedi e ainda pediu menos, para pagar menos. As pessoas são assim, são assim mesmo. E isso, principalmente na vida do obreiro, não deve existir. Não é que a gente está abundante, cheio de dinheiro, é que se a igreja abençoa o obreiro, a bênção vem. A igreja tem a lei da semeadura para a igreja também. A igreja que não investe em ninguém, a igreja que, coitado, não dá R$1 nem para a faxineira, tem que ser pela fé, tudo pela fé. Você pensa que isso vai colar? Ah não, meu irmão, a gente paga o aluguel, não vai colar. A gente deve aguar uma planta até ela dar fruto. E agradecer a essa planta quando ela der fruto. Mas o problema é que as pessoas querem colher o fruto sem colocar nem um copo d'água, nem uma xícara d'água no pé desta planta. O obreiro não pode ser capitalista, mas também não pode deixar esta área livre. Sabe por quê? Se o obreiro deixar essa área livre, ele está quebrando a lei, porque ele vai ficar velho. Não tem nada na vida, nem uma bicicleta. Não, meu irmão, eu trabalho pela fé. Tem gente que pede esmola pela fé. Irmão, me dê uma ofertinha, pelo amor de Deus. Isso não é evangelho. Não, mas, meu irmão, eu vivo pela fé. Todos têm que viver pela fé. Todo cristão tem que viver pela fé. O cara que tem uma indústria vive pela fé. Não, meu irmão, ele tem uma indústria, não vive sim pela fé. Quem vai fazer o comércio dessa pessoa crescer é a fé dele. Não é porque ele tem uma indústria que ele não vai viver pela fé. Não, meu irmão, vive pela fé, não faço nada, durmo o dia todinho, de noite vou pedir oferta aos irmãos. Isso é errado. Falta de educação espiritual. Bem, se a igreja tem compromisso com você, você deve ter compromisso com ela. Agora, se você não precisa, aí é outra questão. Abençoar a igreja, semear na igreja, dando a sua oferta, dando o seu dízimo, isso vai voltar para você. Você é um empresário, você tem um comércio, oh, glória a Deus, não precisa, irmão, glória a Jesus, semeie, irmão, semeie. Rapaz, eu dei R$200 para o pastor e eu vi o pastor com a mesma nota que eu dei, comprando ali a feira dele. Glória a Deus, irmão, o que que tem? O que é que tem? Não, é porque o quê? Ninguém está roubando. Você não deu, você semeou, agora você vai esperar de Deus, vai vir para você. Vem, com certeza vem para você. E outra coisa, irmão, o obreiro o irmão vive pela fé. Principalmente há 20 e poucos anos atrás, era cheio. Pessoas que deixavam o trabalho, ficavam em casa o dia todo dormindo para pregar 3 vezes por noite, por semana. E dizia que vivia pela fé, passava fome pela fé, ficava devendo pela fé. O cobrador ia na porta dele pela fé. Isso não é fé, irmão. Isso aí é a cultura brasileira. Agora, se você tem 4 ou 5 irmãos que sustentam você, glória a Deus, ó, irmão, eu dou 100, eu dou 200, eu dou 400. Glória a Deus, irmão, vá para casa. Agora não fique dormindo, não. Estude, né? Estude. Então temos que rever essa nossa questão sobre dinheiro. Porque parece uma palavra feia, dinheiro. Não fala dinheiro, sim, dinheiro. As ofertas são as verbas da igreja. O dízimo é a verba da igreja. E a verba da igreja é para quê? Para pagar água, pagar luz, dar uma gorjeta, não é pagar uma gorjeta para a zeladora. Ter cuidado com a zeladora. Ou tem algumas que depois botam você na justiça, se você for o pastor, e levam muita coisa da igreja. Bem, se puder assinar a carteirinha, a igreja for boa, grande, assina. Se não, deixe bem claro, irmão, você está fazendo isso aqui para a obra do Senhor, mas eu vou dar uma gratificação. Essa irmã vai ficar tão contente. Temos que aprender a investir no reino de Deus, não somente com as nossas palavras, mas com as nossas finanças. E principalmente o obreiro, os pastores é que tem que dar o exemplo. Mas eu não tenho dinheiro, irmão. Mas dê o seu dízimo, de R$1, 10 centavos. Faça a obra desprendidamente. Que tem obreiro que é assim, que todo mundo seja assim.
Tem um obreiro que ó, não solta nada para ninguém, não dá uma esmola a um cego, a um doido, não dá não. E ele quer que todo mundo seja ofertante na igreja, todo mundo jogue dinheiro na igreja, enquanto ele, o que ele recebe, ele não ajuda ninguém, ele não compra nada para a igreja, ele não dá nada para ninguém. Isso tem que ser revisto, o nosso caráter tem que ser revisto nesta área. Veja que até os demônios, para trabalhar, exigem uma oferta, um despacho. O que é uma oferta? O que é um despacho? É justamente um pacto, um pagamento. Muitas visões nesta área são visões pessoais e particulares. Algumas pessoas têm as visões particulares delas. Vamos continuar nesse assunto? Vamos lá. Continuar nesse assunto sobre finanças. É importante.